A história do Oscar. Os primeiros 50 anos. Versão brasileira, Megasom. A Era Dourada. Em 1933 foi o ano em que Oscar se tornou a designação oficial do prêmio da Academia. Segundo a lenda de Hollywood, foi Bette Davis que batizou o troféu quando olhou para a estatueta e observou que sua parte de trás era muito parecida com o traseiro de seu primeiro marido, Harmon Oscar Nelson. Existem outras versões a respeito do batismo do Oscar, mas esta é a mais conhecida. Esta foi a Era Dourada de Hollywood, quando os filmes estavam no auge como fonte mundialmente predominante de entretenimento. O som já não era novidade, e os cineastas haviam dominado a arte de transformar tiras de plástico em filmes, sombras móveis numa tela que pareciam maiores e melhores do que a vida real. Na década de 30, Hollywood tratou de oferecer às plateias americanas exatamente o que procuravam durante a Grande Depressão: uma fuga de tudo. Enquanto outras indústrias do país sofriam grandes prejuízos, o cinema desafiava as adversidades e continuava a explodir, provando que o homem comum queria realmente gastar seu último centavo sentado na poltrona de um cinema para esquecer seus problemas durante algumas horas. Os vencedores do Oscar de 1932-1933. O melhor filme de 1933 foi Cavalcade. Essa adaptação cinematográfica de uma peça de Noel Coward foi a versão de 1933 de Vidas Íntimas, e se deu bem melhor com a crítica do que com a bilheteria. O diretor era o escocês Frank Lloyd, que ganhara o prêmio de melhor diretor 3 anos antes, com A Divina Dama, e estava concorrendo ao prêmio novamente esse ano, com Cavalcade. Frank Capra também foi indicado para melhor diretor com Dama por um Dia. O cineasta siciliano tinha ambições que ultrapassavam as paredes de seu pequeno estúdio, a Columbia Pictures, que apoiava essa história de Damon Runyon, sobre uma mulher pobre que engana a filha que vai visitá-la, fazendo-a pensar que é rica. Capra escolheu a atriz australiana de 75 anos, May Robinson, para o papel principal, e os resultados foram um grande êxito de bilheteria e aclamação da crítica para Capra, que estava começando a deixar sua marca em Hollywood. O papel também valeu a May Robinson o Oscar de melhor atriz. Mas Frank estava ansioso demais para ganhar o Oscar na cerimônia de 1933. Quando ouviu o apresentador Will Rogers dizer que o vencedor do prêmio de melhor diretor era alguém que havia trabalhado duro em Hollywood, pensou que, com certeza, era ele. Mas teve certeza absoluta quando ouviu Rogers anunciar: "Venha aqui buscar, Frank." Capra levantou-se e caminhou até a borda do palco antes de descobrir que o prêmio era para Frank Lloyd. A plateia começou a gritar, pedindo-lhe que se sentasse, pois estava atrapalhando a visão. E Capra rastejou de volta para a poltrona, humilhado. Para piorar as coisas, todos na mesa de Frank estavam tão tristes que estavam chorando. O melhor ator do ano foi o astro inglês Charles Laughton, em Os Amores de Henrique VIII. Laughton descrevia a si próprio como alguém que tinha um rosto que parecia a traseira de um elefante. Mas o público o adorou como Henrique, e o papel fez dele um astro nos Estados Unidos. Os Amores de Henrique VIII foi uma produção que não precisava obedecer ao código de produção de Hollywood. Portanto, Henrique VIII pôde ser mais vulgar do que teria sido em uma produção americana. Os cinemas ficaram lotados. Call this a caper? Look at that. All sauce and no substance. I'm going to have Cromwell's speeches.
just as difficult to swallow. Gross brutes. No delicacy nowadays. No consideration for others. Refinement's a thing of the past. Manners are dead. Oh. Irving Thalberg gostou tanto de Lawton que o convidou para o próximo filme de sua esposa, Norma Shearer, chamado A Família Barrett. Alguns anos depois, ele estaria ao lado de Clark Gable na produção original de O Grande Motim. E no fim da década, Lawton seria convidado para um de seus papéis mais famosos, o Quasimodo, de O Corcunda de Notre Dame. A melhor atriz foi Katharine Hepburn, conquistando o primeiro Oscar de seu recorde de 4 Oscars com Manhã de Glória. Esse foi o primeiro grande ano em Hollywood para Hepburn, que fez 4 filmes seguidos para a RKO e tornou-se estrela instantaneamente. Ela havia acabado de se formar na faculdade Bryn Mawr, mas recusava-se a abandonar sua postura do leste, e muita gente em Hollywood não sabia o que fazer com sua personalidade excêntrica. Quando não estava no estúdio, tinha o hábito de usar calças compridas e se recusava a frequentar as festas certinhas de Hollywood. Dizem que ela também tinha um macaco de estimação. E na noite do Oscar, ela demonstrou o que pensava da indicação da Academia, viajando para a Europa. Kate Hepburn havia feito seu primeiro filme no início daquele mesmo ano, estrelando Vítimas do Divórcio, ao lado de John Barrymore. Os dois não se entenderam muito bem, e depois de filmada a última cena, Kate lhe disse: "Graças a Deus não preciso mais trabalhar com você." Barrymore virou-se para ela e disse: "Não sabia que você precisava." Os vencedores do Oscar de 1934. Em 1934, o maior fenômeno de bilheteria foi a menina de 6 anos de idade, Shirley Temple, que conquistou seu Oscar especial nesse mesmo ano. A 20th Century Fox, seu estúdio, processou um jornalista que, por insinuar que a pequena Shirley devia ser anã. Esse foi o primeiro ano em que apenas um filme varreu todos os prêmios principais da Academia. Em 1934, o grande vencedor foi Aconteceu Naquela Noite, que nascera de um projeto humilde da Columbia Pictures. O título original era Ônibus Noturno, e Capra achava que o astro da MGM, Robert Montgomery, seria a escolha perfeita para o papel principal. Então, o diretor da Columbia, Harry Cohn, telefonou para Louis B. Mayer. Mayer não quis emprestar Montgomery, mas disse que emprestaria um ator chamado Clark Gable, que estava incomodando a MGM, pois estava querendo um aumento de salário. Gable ficou tão chateado com essa tarefa que apareceu bêbado para a primeira reunião com o diretor Capra. Capra teve dificuldades para encontrar uma estrela que aceitasse o papel principal feminino. Bette Davis estava ocupada e várias outras, inclusive Myrna Loy e Margaret Sullivan, o recusaram. E Claudette Colbert também. Seu primeiro filme, sob a direção de Frank, fora alguns anos antes um filme mudo de 1927, que foi um fracasso. Mas, assim como todas as outras pessoas em Hollywood, Claudette tinha um preço. E quando a Columbia Pictures lhe ofereceu $50 mil para trabalhar durante um mês, ela aceitou o convite imediatamente. Take me with you, Peter. Take me to your island. I want to do all those things you talked about. You better go back to your bed. Mind if I tried? You? Don't make me laugh. Oh, you're such a smart Alex. Nobody knows anything but you. I'll stop a car, and I won't use my thumb. What are you going to do? The system on my own.
propaganda boca a boca fez muito por Aconteceu Naquela Noite. E logo o filme se tornou um sucesso em todo o país, conquistando até uma exibição no novíssimo Radio City Music Hall de Nova York. Quando Clark Gable tirava a camisa no filme e mostrava que não estava usando nada por baixo, os americanos pararam de comprar camisetas. Todas as pessoas ligadas ao filme se orgulhavam de não usar a camiseta, principalmente na noite do Oscar. Essa foi a primeira e única vez em que Gable ganhou o prêmio de melhor ator. E foi uma surpresa para o novo astro, que afirmava não conseguir acreditar que o castigo imposto por Louis B. Mayer resultara em um Oscar. Quando desceu do pódio, comentou que não ficaria convencido. Clark ainda não estava casado com Carole Lombard, que, segundo dizem, havia saído naquela noite com o namorado Robert Riskin, vencedor do prêmio de melhor roteiro adaptado por Aconteceu Naquela Noite. Mas o estúdio de Gable, a MGM, passou a respeitá-lo muito mais e o escalou para o Grande Motim, que lhe daria mais uma indicação para melhor ator no ano seguinte. Sua terceira e última indicação para melhor ator viria 5 anos depois, por outro filme no qual participara por empréstimo da MGM, E o Vento Levou. Para Frank Capra, foi uma doce vitória depois da vergonha do ano anterior. E ele convidou as mesmas pessoas. Nesse ano, quando o apresentador Irving S. Cobb abriu o envelope e disse: "Vem aqui receber, Frank." Era de Capra que ele estava falando. E dessa vez os convidados da mesa não choraram. Pouco tempo depois, a Academia elegeu Frank Capra seu novo presidente. Claudette Colbert recebeu mais do que $50 mil por sua experiência em Aconteceu Naquela Noite. Ela também recebeu o Oscar de melhor atriz e tornou-se uma das maiores atrações do país. Logo após Aconteceu Naquela Noite, ela estrelou pela Universal Pictures Cleópatra, de Cecil B. DeMille, anos antes da versão de Elizabeth Taylor. Em seguida, também pela Universal, fez Imitação da Vida. Ambos receberam indicação para melhor filme. Ao receber o Oscar, Claudette agradeceu a Frank Capra por torná-lo possível. Na verdade, Claudette ia pegar um trem na noite do Oscar e mal teve tempo para agradecer à plateia antes de desaparecer com o troféu. Ela bateu o recorde. Ficou ali apenas 6 minutos. Os vencedores do Oscar de 1935. O melhor filme de 1935 foi O Grande Motim, o maior e mais caro filme da MGM. O Grande Motim custou ao estúdio a espantosa quantia de $2 milhões e foi filmado parcialmente no Tahiti, onde um dos técnicos morreu afogado e uma das barcaças com equipamento de filmagem se perdeu no mar. Seus astros eram comprovadamente campeões de bilheteria. I've had enough of this blood ship. He's the master of life and death on a quarterdeck above the angels. McCoy, Quail! I'm sick of blood. Bloody bats, bloody faces. Why are you doing your last command on this ship? Maybe men will get up where you're heading for it. Casting me adrift 3,500 miles from the port of call. You're sending me to my doom, eh? Well, you're wrong, Christian. I'll take this boat as she floats to England if I must. I'll live to see you, all of you, hanging from the highest yard arm in the British fleet. O Oscar de melhor ator ficou com Victor McLaglen por O Delator, uma adaptação cinematográfica de um romance de Lion of Lyot, sobre um espião usado como chamariz durante a rebelião de 1922. Like this, Well, speak up. What do you want to say? I've come to claim the 20 pounds reward for Frankie McPhillip. Frankie McPhillip? O diretor John Ford só teve 18 dias para filmar e a verba ínfima de $218 mil. Mas os críticos o adoraram. E Victor McLaglen, aos 49 anos, finalmente foi levado a sério, após uma série de papéis pequenos em filmes de aventura.
Mas as plateias não gostaram. E, inicialmente, o filme perdeu dinheiro para o estúdio RKO. Mas o delator se deu bem na entrega do Oscar. Além de conquistar o prêmio de melhor ator para McLaglen, deu a John Ford seu primeiro Oscar de melhor diretor. Mais tarde, ele bateria um recorde, pois ganharia mais 3. Ele resolveu não aparecer naquela noite para receber o prêmio pessoalmente. O delator também ganhou os prêmios de melhor roteiro adaptado e melhor trilha musical. E quando a RKO o relançou depois do Oscar, ele finalmente deu lucro ao estúdio. 1935 foi um bom ano para o superprodutor da MGM, David O. Selznick, que era casado com Irene, filha do presidente da MGM, Louis B. Mayer. Ele havia produzido David Copperfield, a princípio com George Cukor na direção e Charles Laughton no papel de Macawber. Mas Laughton foi substituído por W.C. Fields, pois Selznick achava que ele parecia estuprador de criancinhas. Mas o produto final foi um grande sucesso, principalmente para as plateias britânicas, que Selznick sabia serem muito difíceis de agradar. How is yours, Master Copperfield? Our domestic comfort, the quiet, the privacy, all in your own. Thank you, sir. Em seguida veio Anna Karenina, com a estrela Greta Garbo, que havia feito uma versão muda em 1927. Essa versão agradou aos críticos e deu muito dinheiro ao estúdio, o que agradou a David O. Selznick. You're going away with me. Yes. Yes, Alexei. Don't leave me ever again. Oh, doomed to unimaginable despair. Or to bliss. Unimaginable bliss. I told you that before you went away. You undertook to bear that penalty. You will bear it, as I have had to bear mine. Do you hear? Do you hear? Why didn't you tell me? I didn't think you cared what happened to me. Anya, dearest, how can you say that? I love you. I love you, Anya. Do you? Don't doubt it. You must never doubt it. I know now that there's no escape for me. I love you, Alexei. I love you. O prêmio de melhor atriz ficou com Bette Davis, por Perigosa. Depois de perder a indicação por Escravos do Desejo, Bette mergulhou nesse papel com toda a força. Moments were all that mattered to Joyce Heath, and she lived each one of them as if it were the last. She had a terrific greed for living. There's no doubt that she was fascinating. The kind of a woman that a man would sell his soul. Everybody associated with her was haunted by divorces, failures, scandals, suicide. That's right. She practically lived on the front page. Quando o filme fez sucesso de crítica e de público, ninguém ficou mais empolgado que o diretor da Warner Brothers, Jack Warner. Bette disse que Jack havia sabotado suas chances de conquistar o Oscar no ano anterior, mas parecia não tê-lo feito dessa vez. Wish I'd never seen you, never kissed you, never held you. But every time I do, I hate myself. I hate you. I could kill every emotion except the desire to hold you just once more. Where is it? I don't know. You're a liar. No. Give me the key. I haven't got it. Oh, my dear. Leave me alone, my dear. The only feeling you could arouse in a man is pity. Pity? You dare feel sorry for me. You with your fat little soul and your smug face, picking your way so cautiously through a pastel existence. Why, I've lived more in a day than you'll ever dare live. Pity for me? That's very funny, because I've never had any for men like you. Esse foi o primeiro de seus 2 Oscars de melhor atriz. E ela surpreendeu a plateia quando apareceu na cerimônia usando um vestido simples, o que fez com que Joan Crawford comentasse.
Betty, que túnica bonita! Davis foi a última vencedora a receber o Oscar naquela noite. E mais tarde, reclamou que fora apenas um prêmio de consolação pelo filme que não lhe deram uma indicação no ano anterior. Escravos do Desejo. Poucas décadas depois, ela iria novamente desejar um Oscar a qualquer preço. I've still got my pride. Os vencedores do Oscar de 1936. Em 1936, o Oscar já estava com 9 anos e estava cada vez mais forte. A mesa telefônica da academia ficava congestionada na noite do Oscar, com telefonemas de fãs que queriam dar suas opiniões sobre os astros que deveriam ser premiados. O melhor filme de 1936 foi o Ziegfeld, O Criador de Estrelas. O maior filme da MGM depois de O Grande Motim foi essa produção gigantesca, que custou mais de 2 milhões de dólares. E era estrelado por um dos casais cinematográficos mais populares de Hollywood, Myrna Loy e William Powell. Powell interpretou o gigante da Broadway, Flo Ziegfeld, e Myrna Loy interpretou sua segunda esposa, a atriz Billie Burke. A MGM considerava tão importante dar atenção aos detalhes que contratou o desenhista, o diretor de coreografia e o cenografista originais para reproduzir parte de seu trabalho para a tela. O filme fez muito sucesso e devolveu à MGM quase o dobro de seus custos de produção. Myrna Loy e William Powell estavam se tornando quase tão famosos juntos quanto Fred Astaire e Ginger Rogers. Seu primeiro filme juntos fora A Ceia dos Acusados, em 1934. Uma combinação de comédia e mistério, filmado em 2 semanas pelo diretor Woody Van Dyke. As plateias adoraram. E em 1936, a MGM voltou a reuni-los em mais 3 filmes. O primeiro foi a continuação de A Ceia dos Acusados, chamado A Comédia dos Acusados. E este também foi um grande sucesso de bilheteria. Em seguida, veio Casado com Minha Noiva, uma comédia com Jean Harlow e Spencer Tracy. A esposa de Powell na vida real era a atriz Carole Lombard, que voltou a unir-se a ele pelo menos na tela para fazer Irene a Teimosa. Mais um sucesso de bilheteria para Powell no mesmo ano. Mas a vencedora do prêmio de melhor atriz em 1936 não foi Carole Lombard, nem Myrna Loy. Foi a outra estrela de Ziegfeld, o criador de estrelas, Louise Rainer. Ela e o marido, o dramaturgo Clifford Odets, haviam acabado de chegar de São Francisco em um conversível no dia do Oscar. E Louise não tinha a intenção de ir à cerimônia. Isso até a MGM descobrir que ela fora premiada. Um publicitário ligou para ela, exigiu que comparecesse no Biltmore, onde ia acontecer a cerimônia naquele ano. Ela reclamou que estava com o rosto vermelho da viagem ao sol. Mas o estúdio não aceitaria a recusa. E Rainer e Odets acabaram sendo obrigados a comparecer ao Hotel Biltmore. Esse foi o primeiro de 2 Oscars consecutivos para Louise, que subitamente se tornara uma estrela. O melhor ator foi Paul Mune, por A Vida de Louis Pasteur. Mune havia chegado em Hollywood muitos anos antes, proveniente do Teatro Yiddish de Nova York. E a primeira coisa que a Fox fez foi mudar seu nome de Mune Weisenfreund para Paul Mune e dizer numa entrevista coletiva que ele era um famoso ator russo. Mune não conseguia acreditar que em tão pouco tempo Hollywood trocara seu nome e sua nacionalidade. Mas aquilo era showbiz e logo ele aderiu ao papel. Seu primeiro filme para a Fox foi The Valiant, do qual o diretor do estúdio, William Fox, não esperava muito quando viu as primeiras cópias de trabalho e gritou: "Como fomos contratar esse macaco?" Mas The Valiant fez tanto sucesso de bilheteria que a Fox jamais voltou a chamá-lo de macaco. Quando ganhou o Oscar de melhor ator por A Vida de Louis Pasteur, Mune pertencia a outro estúdio, Warner Brothers. Jack Warner só o colocou nesse filme porque Paul lhe implorou uma oportunidade. Jack finalmente concordou e não se arrependeu. Frank Capra ganhou outro Oscar de melhor diretor por O Galante Mr. Deeds. Este foi outro campeão de bilheteria para o pequeno estúdio, conhecido como Columbia.
E Harry Cohn sabia que Capra valia seu peso em ouro para a empresa. Foi a primeira vez em que Capra trabalhou com Gary Cooper, que interpretava um caipira que, de repente, herda 20 milhões de dólares, mas quer doar tudo aos necessitados. Louella Parsons adorou o filme, dizendo que era grande entretenimento. Em 1936, foram acrescentadas as categorias de melhor ator e atriz coadjuvantes. Os primeiros vencedores foram Walter Brennan, por Meu Filho é Meu Rival, e Gail Sondergaard, por sua espetacular estreia nas telas em A Diversidade. Alguns anos depois, Gail Sondergaard chegou perto de interpretar uma versão glamurosa da bruxa malvada de O Mágico de Oz. Mas o departamento de maquiagem da MGM acabou se decidindo por uma versão mais feia e resolveram escalar Margaret Hamilton. Os vencedores do Oscar de 1937. O melhor filme de 1937 foi A Vida de Émile Zola. O filme foi ideia do premiado Paul Milne. Ele chamara tanto a atenção interpretando Louis Pasteur no ano anterior e ganhara um Oscar por esse filme, que pensava que interpretar personalidades da vida real lhe dava sorte. Jack Warner achou que o que desse sorte a Paul Milne daria sorte ao Warner Brothers e concordou em deixar William Dieterle, que havia dirigido A Vida de Louis Pasteur, dirigir Milne em A Vida de Émile Zola. O filme também foi estrelado pela premiada Gail Sondergaard e foi o mais lucrativo para o Warner Brothers em 1937. O filme foi indicado em 10 categorias e conquistou para Jack Warner o primeiro Oscar de melhor filme. Jack Warner fez um discurso que agradecia praticamente todo mundo em Hollywood, mas especialmente às pessoas que criaram A Vida de Émile Zola, e ficou tão contente com o discurso que mandou publicar nos jornais no dia seguinte. O prêmio de melhor ator ficou com Spencer Tracy, por Marujo Intérprito, no qual interpretou um pescador português ao lado do astro infantil Fred Bartholomew. Essa adaptação cinematográfica do romance de Rudyard Kipling foi um projeto de $1 milhão da MGM. Cisco. Well, I ain't giving away neither. Ready to go. Hold it to it, Manuel. Don't lose an inch. Easy come. Oh, no. Tracy teve muita dificuldade para se adaptar ao sotaque português que teve de aprender, assim como a permanente que lhe fizeram no cabelo. Girls. Hey, look. Manuel is in town. Girls? Oh, sure. Beautiful girls. Oh, I got maybe 5, 6 here in Gloucester. I tell each one I like her best. You got to tell big lies to girls to make them happy. Oh, you don't go with the girls. Oh, sure I go with girls. Oh, Long Jack, what do you worry about? He admit the whole thing like regular grown fella. He say he's sorry, everything all right. Nothing's all right till I beat his ears off. Get on my way. Jack, you touch that kid, I tear you apart, see? Yeah? Me, Manuel talking, I tear you apart, see? Get lively up there now. Come here to your dad, son. I don't mind your crying. Please don't get in this boat. This is Manuel's story. Manuel's night. Tracy não pôde comparecer à cerimônia devido a uma apendicite. Quando seu nome foi anunciado como vencedor, Louis B. Mayer subiu ao palco e declarou que Spencer era um grande ator, mas que ele é mais importante por compreender que é necessário acatar ordens da diretoria. Mais tarde, quando soube desse discurso, Tracy não sabia o que fazer. Aquele fora o primeiro de 2 Oscars consecutivos para Spencer, que ainda receberia mais 7 indicações. Naquela época, a Selznick International Pictures estava produzindo filmes sob a liderança de David O. Selznick. O primeiro grande filme a sair daquele estúdio independente foi Nasce uma Estrela, estrelado por Frederick March e Janet Gaynor. Selznick classificou esse filme como a primeira história moderna em Technicolor.
Os astros foram ambos indicados para Oscars, mas o filme só ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Are you a Russian? No, I was born in Fillmore, North Dakota. Oh, no. First saw light of day in a mountain cabin, a trapper's hut, high up in the Rockies. Go on. Well, I always wanted to be an actress. Dreamed of footlights as Lonely Kitty. Are you sure there's no Russian in your family? Positive. That's a shame. Well, what does your father do? He's a farmer. Social registerite father. Fed up with hypocrisies of 400, sought wilderness for consolation. There, amidst the mountain flowers, he raised another blossom. His lovely little daughter. What's your name? Esther Victoria Logic. Greatly appreciating your attention in this matter, very truly. Do you know what her name is? Esther Victoria Blodgett. Hey, we'll have to do something about that right away. Outro campeão de bilheteria de Selznick naquele ano foi Nada é Sagrado. Uma sátira estrelada pela rainha das comédias, a senhora Clark Gable, Carole Lombard. Foi o primeiro filme em cores de Lombard e fez muito sucesso de público. Mas ela sentiu-se infeliz quando as indicações para o Oscar foram feitas e seu nome não estava na lista. Carole reclamou que a academia dava muita atenção aos dramas e não dava importância às comédias. Uma reclamação que ainda se ouve em Hollywood. Louise Rainer ganhou seu segundo Oscar de melhor atriz seguido, desta vez por A Terra dos Deuses, uma das últimas produções de Irving Thalberg antes de morrer. Esse filme foi mais caro ainda do que Ben-Hur. Custou $2.800.000. E embora Thalberg não tenha assinado o filme, Louis B. Mayer pediu que colocassem um crédito no filme, dedicando-o à memória de Thalberg. When I go back in that house, it will be with my son in my arms, and I'll show myself and my son to all of them. There's a woman. Not such a one as you. Not as good as you. But she is beautiful. She's beautiful. Louise Rainer conquistou uma crítica novamente por seu papel em A Terra dos Deuses, e o filme foi bem de bilheteria. Mas a plateia presente à cerimônia do Oscar naquela noite esperava que Greta Garbo ganhasse o prêmio de melhor atriz por outro dos últimos filmes de Thalberg, A Dama das Camélias. Come back to me when it dies. Tomorrow night. Dead already. Now. No, it's impossible. Nothing's impossible now. Send those people in the other room. I can't. Then I will. Os críticos deliraram com sua interpretação, e ela foi considerada a melhor pedida para o Oscar. Tanto que ouviram-se suspiros sufocados quando o nome de Rainer foi anunciado. Assim como no ano anterior, Louise não havia planejado aparecer. Mas quando os votos foram contados, a MGM a procurou na última hora e ordenou-lhe que fosse para o Biltmore Hotel. Novamente, ela apareceu com o marido Clifford Odets. Dessa vez, seu rosto não estava vermelho por viajar de conversível, mas ela não quis se maquiar. Rainer era uma atriz e não uma estrela, e sua carreira entrou em declínio a seguir. Seu casamento foi por água abaixo, e ela acabou partindo de Hollywood para sempre. Pode-se dizer que ela foi a primeira vítima da maldição do Oscar. O prêmio de melhor diretor ficou com Leo McCarey, por Cupido é Moleque Teimoso. Leo acabara de sofrer seu quinhão de azar na Paramount, onde dirigiu um filme que ninguém quis assistir, A Cruz dos Anos. Os críticos gostaram, mas parecia que o público o achara real demais para aturar. A Paramount o demitiu e ele foi rastejar perante Henry Cohn na Colômbia, que o recebeu com tapete vermelho por Cupido é Moleque Teimoso, uma comédia sobre o divórcio com Cary Grant e Aurine Dion, e até Asta, o cachorro da MGM, astro do filme Os Acusados. Cohn nem sabia que o método de direção de McCarey envolvia sentar-se ao piano para tocar antes de filmar cada cena. Não importa o que ele fazia, funcionou.
Cupido é Moleque Teimoso foi um sucesso de bilheteria tão grande que Harry Cohn lhe ofereceu um contrato de 3 anos, o qual ele recusou. Quando subiu ao palco para receber o Oscar de melhor diretor, ele ainda não havia esquecido A Cruz dos Anos. Agradeceu à academia, mas disse que lhe deram o prêmio pelo filme errado. Os vencedores do Oscar de 1938. Na época do Oscar de 1938, Hollywood estava prestes a embarcar em um período de produções que constituiria a melhor safra da indústria cinematográfica. Mas isso não queria dizer que 1938 não teve seus filmes memoráveis. O melhor filme desse ano foi Do Mundo Nada Se Leva, de Frank Capra, que lhe valeu seu 3º e último Oscar de melhor direção. Foi outra longa noite para o presidente da academia. Os astros Jimmy Stewart e Lionel Barrymore mais tarde estrelariam outro clássico de Capra. Este o mais famoso devido às suas apresentações anuais na TV na época do Natal. A Felicidade Não Se Compra. O melhor ator foi novamente Spencer Tracy, nesse ano por Com os Braços Abertos. Este foi mais um lacrimogênio da MGM com crianças, dirigido pelo homem que já se tornara perito nesse tipo de coisas. O tio de Jack Cooper, Norman Towrow. A história se baseava em um reformatório verdadeiro, dirigido pelo padre Flanagan em Nebraska. Into conflict with the one man who could save him. Is that what this is all about? You're going to take my life because I owe the state something? Where was the state when a lonely, starving kid cried himself to sleep in a flop house with a bunch of drunks, tramps, and hobos? Is that when this debt started? The only pals I had at Genset were the kids in the alley. There. That's better. I'm Father Flanagan. I saw your brother Joe just a little while ago. We had a long talk about you, Whitey. Joe wants you to come to Boys Town with me. If you think you're going to make a plow jockey out of me, you got another thing coming. Now, look, Whitey, in a pinch, I can be tougher than you are, and I guess maybe this is the pinch. You're coming with me to Boys Town because that's the way your brother wants it. You run away? Sure, I'm blowing the plant. Go on back, will you, Pee-wee, where you belong? That's a good kid. On your way. Pee-wee! Pee-wee! How dare you, Father? Joe Marsh! Yo, it's me, Whitey! Whitey's at Boak's Tavern. Whitey's at Boak's Tavern. Whitey's at Boak's Tavern. Let's go. Don't move. They're away there. We're coming through, Father. E o filme fez com que o local parecesse estar em tão boa forma que as doações diminuíram drasticamente. Quando o verdadeiro padre Flanagan reclamou que o filme estava afastando o dinheiro da instituição, o próprio Louis B. Mayer foi ao rádio incentivar o público a continuar doando dinheiro. O melhor ator do ano, Spencer Tracy, agradeceu ao padre Flanagan quando recebeu o Oscar, mas depois reparou que a academia havia por engano gravado no troféu o nome Dick Tracy e o devolveu para que fosse regravado. Desta vez, um publicitário da MGM anunciou que ele mandara gravar o nome do padre Flanagan, para que pudesse doá-lo ao verdadeiro reformatório em Nebraska. Tracy discutiu com o publicitário, dizendo que queria ficar com a estatueta porque a merecera. A academia finalmente deu um jeito na situação, dando outro Oscar a Spencer, para que ele pudesse doá-lo ao reformatório e parecer humanitário. Em 1938, Bette Davis recebeu seu segundo e último Oscar por Jezebel. O projeto de qualidade que ela só arrancaria de Jack Warner
depois de abandonar o estúdio no ano anterior. You're part of it, Prince. And it's part of you. Like I am. You can't get away from us, Prince. We're both in your blood. Judy, please. And we'll never let you go. Mesmo com o Oscar na mão, ela não estava recebendo o tipo de roteiros que queria até aparecer Jezebel, escrito pelo recém-chegado John Huston. O filme foi dirigido por William Wyler e fez tanto sucesso que ela apareceu na capa da revista Time. To plan. To fight. But you can't fight marriage. Marriage, is it? To that washed-out little Yankee. Press is mine. Evidently, you've made up your mind. No, Julie. You've made up my mind. Well, then, goodbye, Press. Ela não se entendeu bem com Wyler enquanto estavam filmando, reclamando mais tarde que era difícil trabalhar com ele. Mas na época do Oscar, os dois estavam namorando. Betty queria demais ser a primeira atriz a ganhar 3 Oscars e passou o resto da vida tentando. Mas Katharine Hepburn bateu esse recorde em 1968. Bette Davis continuou filmando, nunca mais recebeu mais nenhum Oscar até o fim da vida, mesmo depois que um derrame em 1984 paralisou metade de seu rosto. 1938 também foi o ano em que a MGM desenrolou o tapete vermelho para receber de volta Norma Shearer, a viúva de Irving Thalberg. Ela não filmava desde a morte do marido. A produção foi um romance de época, de $1.800.000 chamado Maria Antonieta, que durava 2 horas e 45 minutos, e a vida e os pecados de uma bandida de sangue azul. O filme foi um grande sucesso para Norma, que foi mais uma vez indicada para a melhor atriz. Naquela época, todos em Hollywood queriam um Oscar belo e brilhante para pôr na lareira, admitissem ou não. O diretor e presidente da Academia, Frank Capra, já havia conquistado 3 Oscars em 1938 e havia deixado sua marca pessoal na história do cinema. Ao contrário da maioria em Hollywood, que se empenhava em produzir filmes cada vez mais longos, Capra se preocupava mais com filmes mais curtos que se comparassem à sua própria vida, a realização do sonho americano. Ele ajudara a criar a reputação de um dos menores estúdios da cidade, a Columbia Pictures. E fora o primeiro cineasta a ver seu filme, Aconteceu Naquela Noite, devorar todos os principais prêmios da Academia em 1934. Frank Capra foi uma das personalidades mais influentes nos primeiros anos da premiação da Academia, que já estava com mais de 10 anos de idade e tornando-se mais forte que nunca.